Fala, família, que é o cristão reflexivo. Hoje eu quero falar de um versículo que muita gente ama e que às vezes machuca a gente quando a vida não acompanha o que a gente entendeu. Provérbios 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, ou, em outras traduções, e os seus planos serão estabelecidos. E aí vem a pergunta que eu mesmo já fiz com vergonha no coração. Se eu coloquei nas mãos de Deus, por que eu ainda fico ansioso? Por que eu ainda duvido? Por que, às vezes, eu quase desisto achando que Deus não me ouviu? Eu vou ser bem honesto. Muitas vezes eu li esse texto como se fosse um contrato. Tipo, Deus, eu consagro. Então, agora o Senhor garante que vai dar certo. Mas Provérbios não é um contrato. Provérbios é sabedoria. É direção de vida. E o próprio capítulo 16 já coloca isso na mesa. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, eu planejo, mas Deus governa. Então, quando Provérbios diz que os planos serão bem-sucedidos ou estabelecidos, isso não significa automaticamente vai acontecer do meu jeito, no meu tempo, do jeito que eu imaginei. Significa que, quando eu coloco meus caminhos nas mãos de Deus, Ele firma o que precisa ser firmado. E Ele derruba o que precisa cair, e dói falar isso, mas é verdade. Às vezes a maior misericórdia de Deus é não permitir que um plano meu dê certo do jeito que eu queria. Porque consagrar não é só orar antes. Consagrar é entregar o direito de comando. É mais ou menos assim: Senhor, isso aqui é importante para mim, mas o Senhor é mais importante do que isso. Senhor, eu quero muito, mas eu não vou fazer disso um Deus. Senhor, se o Senhor disser não, ou ainda não, eu vou continuar te seguindo. E aqui entra um texto que me confronta de verdade, Tiago 4. Vocês dizem amanhã, faremos isso e aquilo, mas a postura do cristão é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso não é pessimismo. Isso é submissão. Agora vamos para o ponto que pega. Por que mesmo crendo eu fico ansioso? Porque muitas vezes a ansiedade é um sinal de que eu não quero só confiar. Eu quero controlar. Eu oro, mas eu quero garantia. Eu entrego, mas eu quero o recibo antes tempo. E Jesus bate exatamente nisso em Mateus 6. Ele fala da ansiedade como essa tentativa de carregar o amanhã sem ser o dono do amanhã. E aí ele diz: não andem ansiosos. E não é porque o amanhã não importa, mas porque Deus já está no amanhã. Então, quando eu fico ansioso, não é só falta de fé no sentido raso. É muitas vezes um coração tentando ser Deus, tentando prever tudo, garantir tudo, evitar toda a dor. Isso é impossível. Tem outra coisa. Eu confundia Deus me ouviu com Deus, fez do meu jeito. E a Bíblia quebra isso na vida de Paulo. Paulo pediu para Deus tirar um espinho. Ele orou, insistiu, e Deus disse: a minha graça te basta. Deus ouviu, Deus respondeu, mas a resposta não foi tirar, foi sustentar. E às vezes Deus faz isso com a gente. Ele não muda o cenário. Ele muda a gente dentro do cenário. E isso é o mais do que pedimos ou pensamos, não como mágica, mas como maturidade. Eu amo que a Bíblia não finge que o cristão não treme. Ela manda fazer que eu sempre esqueço, levar o tremor para Deus. Filipenses 4 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará
o coração. Repara, o texto não diz, finja que não está ansioso. Ele diz, apresente. Pedro diz a mesma coisa. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou seja, a ansiedade vai tentar voltar e eu vou ter que lançar de novo. Eu vou fechar com uma confissão. Eu creio em Deus, mas eu ainda tenho medo. Eu amo a Jesus, mas eu ainda sou instável por dentro. E tem dia que eu penso, Deus, o Senhor me ouviu mesmo? Só que aí eu lembro do que eu tenho certeza. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu faço uma oração simples, do jeito que eu estou. Senhor, eu te entrego meus planos. Entrego também a minha pressa. Eu te entrego meus sonhos. E entrego também o meu medo. Estabelece o que vem de ti. Derruba o que não vem. E se for ainda não, me dá força para esperar sem abandonar a fé. Se você está nesse lugar hoje, você não precisa fingir força. Você precisa correr para os pés de Deus de novo e confiar que Ele é Pai. E esse foi mais um episódio do Cristão Reflexivo.